paz do Senhor Jesus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bendito é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você for, eu aconselho que você leia completo essa passagem bíblica, lê todo o texto, vai estar dizendo o seguinte: o Senhor vai estar perguntando aos seus discípulos sobre quem era ele, né? Depois de tanto tempo ensinando, tanto tempo pregando, né? Falando a palavra, dando a revelação da palavra, mostrando a sua majestade, a sua divindade, ele pergunta aos discípulos. Alguns diziam Elias, outro João Batista, mas de repente Pedro abre a boca e diz: Tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Aí o Senhor volta para ele e diz: Simão Pedro, filho de Jonas, quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas o Espírito Santo. Quando ele fala o nome do pai de Pedro, quem é, ele quer dizer: assim como você é filho dele, né? Assim como seu pai é ele, eu sou filho de Deus. Em outras palavras, eu fui encarnado. Glória a Deus. Nós sabemos a revelação. Mas o que eu quero falar dentro desse tema é que quem traz a revelação sobre Jesus Salvador é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É ele que faz com que o homem reconheça que é pecador, saia do orgulho, da religiosidade e confesse Jesus como Salvador. Nós vivemos em um século em que as pessoas parecem perderem toda a identidade. Um século incrédulo, um século pecaminoso, um século que as pessoas perderam tanto o temor de Deus, que brincam com a palavra de Deus, não têm o discernimento sobre a queda espiritual de pessoas e se alegram com morte de pessoas. Glória a Deus, se alegra com queda de pessoas, se escandalizam com crentes, com cristãos que caem em pecado. Todos nós somos sujeitos a cair, porém devemos vigiar. Por isso a palavra de Deus manda vigiar. E a revelação de quem é Jesus é o Espírito. Quando a gente reconhece Jesus como Salvador e deixa de buscar a Jesus, é porque não entendemos nada. O temor de Deus não está em cada um. Porque existe muitos desviados, pessoas até que dizem: eu passei 20 anos na igreja e vim para atestar que esse caminho é falso. Essa pessoa passou 20 anos na igreja de fato, mas não é religiosidade, não deixou a palavra de Deus entrar, não buscou verdadeiramente Deus para abrir os olhos do entendimento, e quem me cegou foi o diabo. Pois a Bíblia diz que o Deus desse século, com letra minúscula, entre aspas, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Entendeu? Então fica as pessoas se escandalizando, fazendo questão de criticar, de acusar quem caiu espiritualmente, doutrinas várias, muitas doutrinas falsas, muitos ensinamentos falsos, porque as pessoas estão se pegando às religiosidades e não têm lido a palavra de Deus. E existem até seitas que criaram um evangelho novo contra a palavra de Deus, pois Paulo mesmo falara: se alguém trouxer outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja maldito, e não é para a gente crer. Existem tantas bíblias falsificadas, né? Que foi o anjo Moroni que fez, né? Que foi Cicrano que deu, Cicrano Bertano que revelou, quando a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus discerne tudo, e de ninguém é discernido, porque quem revela é Deus, quem dá o discernimento para saber cada operação qual é
da onde está vindo cada operação, de quem é Jesus, aonde está o espírito do anticristo, que quer se colocar como filho de Deus. E as pessoas, eles seguem mais o espírito do anticristo do que a própria palavra de Deus. Por quê? Porque o espírito do anticristo age no mundo, porque ele gosta das coisas do mundo. Ele conhece as coisas do homem e do mundo que perece. Ele se rebelou contra Deus, o diabo. Então, tudo que é do diabo ama o mundo. Todos que fazem a vontade do diabo amam o mundo, desprezam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra o excesso de todas as coisas. Tudo que é em excesso, a palavra de Deus reprova. E aquilo que é errado, a palavra de Deus é taxativa em condenar. Então, cada um que tome uma posição e leia a palavra de Deus, não sozinho, tem uma liderança sobre você, uma liderança curada. Não de alguém que fala muitas asneiras, né? Pessoas que não têm discernimento de espírito e ministram outras pessoas que ficam também sem discernimento igual a essas pessoas. Então vigia e ora, busca na oração, sem fanatismo, sem orgulho, sem exaltação, não confiando em teologia, não confiando no anel teológico, não confiando no doutorado, mas confiando no Senhor. Os discípulos venceram porque o Senhor teve o trabalho que vocês viram, o Senhor fazendo as curas e eles não lembravam, o Senhor multiplicava o pão e logo em seguida eles não entendiam. Quando o Senhor diz cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento, ele está falando cuidado com a doutrina. E os discípulos eram tão leigos, mesmo sendo o Senhor, estando o Senhor ensinando, de que eles não sabiam de que o Senhor estava se referindo a um ensinamento falso. Então muitos são assim, lê a palavra, mas parece que lê de cabeça para baixo. Na hora de compreender, é um degradando contra o outro, é um condenando o outro, nunca perdoando e nunca orando para que Deus transforme a maldição em bênção, para que Deus salve. Mas contrário disso, dá lugar ao espírito da mentira, o espírito do anticristo, e fica com guerra uns contra os outros. Eu não estou falando de exortar, eu não estou falando de pregar, falando a verdade, chamando a atenção biblicamente, não. Eu estou falando daqueles que desfazem, citam o nome das pessoas e destrói a vida da pessoa, querem destruir a vida das pessoas. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas parece que muitos não aprenderam, parece que muitos não deixaram essa palavra entrar no coração. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo nesse tempo de caos, mesmo nesse tempo de confusão de identidade, o Senhor tem preparado um povo zeloso, que tem discernimento, e o Senhor tem levantado pastores fiéis que cuidem realmente do seu povo, e Deus tem levantado pessoas com a visão segundo o coração de Deus, que passe verdadeiramente a palavra de Deus como Ele quer que seja passado para as pessoas, não dando um alimento falsificado, como Paulo diz, mas um alimento sólido, em o qual a pessoa possa rejeitar o mal, rejeitar a falsa doutrina e seguir a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que cada um venha a ser esclarecido ao ponto de o Senhor se revelar Salvador e a pessoa se firmar realmente em Cristo e não nas heresias, nas falsas doutrinas. Que Deus nos livre de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.